Queridos, nós, como conselho, temos reservado o primeiro domingo de julho e o primeiro domingo de dezembro como uma noite onde nós celebramos a recepção de novos membros. Muitos professam a sua fé em Jesus Cristo, muitos são batizados e hoje, muita alegria, nós vamos ter esse momento também. Eu vou chamar aqui os nomes daqueles que vão, nesse primeiro momento, participar da sua profissão de fé, vão testemunhar da fé em Jesus Cristo. Algumas pessoas serão batizadas, outras apenas fazerem a profissão de fé, e eu vou chamar e vou pedir para que fique aqui à minha esquerda. Álvaro Henrique de Souza Gouveia, Carlos Alberto Rodrigues Filho, Fábio Júnior Batista Alves. Esses são os nossos irmãos adultos que serão recebidos por profissão de fé e batismo. Nós temos por profissão de fé Gabriela Letieri Bastos, Giovana Schneider Ribeiro, Giovana Carmo Rosa, Ian Lucas da Costa Mourão, Isabela Bessa de Menezes Pereira, Isabela Baima de Souza Rego, Luiz Gustavo Cavalcante Ferreira, Mateus Ishida Costa, Mariana Vilela Dourado, Natália Amaral Merino Guimarães e Thaís Leite Fortes Barbosa. Esqueci alguém dessa turma? Olha que bênção, tanto de gente aqui. Letícia. Esqueci mesmo, hein, Letícia? Estávamos juntos no café da manhã. E a Marilis. Isso. Eu vou pedir para vocês chegarem um pouquinho para cá. Um pouquinho mais para cá, que eu vou ficar de lá, para não ficar de costas para a igreja. Isso, vai. Bem, olha que turma bonita, gente. Queridos irmãos e irmãs que entregaram a vida a Cristo e hoje testemunham disso. A todos vocês e dão glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela mesma esperança nas promessas do Deus verdadeiro. Foi Ele mesmo que disse, Jesus Cristo: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o próprio Espírito Santo também nos ensina: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E vocês estão aqui para confessar, professar, testemunhar da fé de vocês. Visto que a graça de Deus os alcançou, levando-os à salvação, a se renderem diante de Jesus, essa mesma graça é que sustenta vocês para viverem nessa caminhada da fé. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e vocês devem responder com a sinceridade do coração. Vocês creem que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra? Sim? Vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e no Espírito Santo
santificador das nossas almas e o doador da vida? Sim? Pode falar sim com convicção, tá? Vocês confessam que foram concebidos em pecados, que por natureza vocês são pecadores, incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, a palavra de Deus, são inclinados a amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, e que muitas vezes vocês pecam não apenas por obras, mas também por pensamentos. Vocês confessam isso? Mas vocês creem firmemente que o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz purifica você de todo o pecado. Quando você arrependido coloca-se diante dele e pede para ele perdão, e que pelo poder santificador de Jesus, pela obra do Espírito Santo, ele limpa você totalmente? Sim? Vocês estão agora sinceramente arrependidos, por causa do arrependimento estão resolvidos a viverem para Jesus Cristo, seguindo os seus passos, sendo discípulos dele e deixando de fazer o que a sua palavra proíbe e fazendo tudo aquilo que é a sua vontade revelada na palavra? Sim? E por último, vocês prometem que, como membros desta igreja presbiteriana de Brasília, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina, às autoridades nela constituídas para o seu ensino, governo e pastoreio, enquanto essas autoridades forem fiéis às Escrituras Sagradas? Sim? Ok. A profissão de fé, queridos, querida igreja, e as solenes promessas que vocês fazem aqui diante de Deus, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus de vocês e vocês prometem pertencer somente a Ele. E somente Ele mesmo pode dar graça a vocês para viverem essa nova vida. A água do batismo, que alguns receberão, outros já receberam na infância, não lava de pecado, muito menos gera perdão. O que gera perdão é a confissão em arrependimento a Jesus Cristo. Mas a água é símbolo. Ela é símbolo que vocês fazem parte da nova família, a família da fé. E por causa disso, vocês então serão batizados. Eu quero fazer uma oração. Eu vou pedir. Os 3 que vão ser batizados estão ali, né? Aqui, todo mundo já foi. Ok. Então eu quero fazer uma oração, quero pedir à igreja que acompanhe nessa oração. Depois nós vamos proceder ao batismo. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, que se alegra com esse momento, Deus da nossa salvação, Deus da nossa santificação. Esses queridos se colocam diante do Senhor e arrependidos confessam Jesus como Senhor das suas vidas. E nós pedimos a Deus que nesse momento, eles que se consagram a Ti, recebam de Ti mesmo toda a proteção, toda força, toda sabedoria e toda capacidade de cumprirem as promessas que aqui fizeram, de andarem segundo a verdade do Teu Evangelho, para que o Teu nome seja conhecido em toda a terra. E isso nós pedimos como igreja, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui 2 jovens, que o reverendo Reine fez questão de batizar vocês, viu? Álvaro, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê fiel até a morte e receberás a coroa da vida. Carlos, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê fiel até a morte e receberás a coroa da vida.
Fábio Júnior, filho da promessa, amado do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, deixa eu voltar para cá, para não atrapalhar aqui. Agora, meus queridos irmãos, vocês são admitidos todos os privilégios que a Igreja Presbiteriana de Brasília oferece a vocês em Cristo Jesus por meio da palavra. Corram sempre seguros nas mãos de Jesus Cristo. Estejam sempre diante da palavra de Deus, lendo e ouvindo a voz do Senhor. Estejam sempre conosco, congregando, adorando, servindo ao Senhor, mas também sirva a Deus com seus dons e talentos, porque Ele tem dado para vocês capacidade para isso. A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E é Ele mesmo que nos sustenta. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Igreja, agora eu quero perguntar para a igreja. A igreja se compromete em orar por esses queridos irmãos e com esses queridos irmãos, caminhando com eles até a volta de Jesus Cristo? Sim? Amém. Que promessa, hein? Se Jesus não nos levar antes ou nos levar para outro lugar, estamos juntos como família da fé. Amém. Eu vou pedir para vocês, acho que pode ficar aqui, né? Nós temos uma poesia para ser lida aqui. Antes da poesia, eu queria compartilhar com vocês como foi a minha experiência na classe de catecúmenos. Durante esse ano, eu e os juniores aprendemos mais sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo e entendemos cada parte do credo apostólico. E hoje eu queria declarar minha pública profissão de fé e decidi servir a Cristo e decidi dedicar minha vida a Cristo conforme as Escrituras dizem. Tudo que eu aprendi na classe de catecúmenos ia de encontro com o que meus pais me ensinavam. Isso testificava no meu coração o que é viver para Cristo. Com todas essas informações, eu fiz um poema que eu e a Isa falaremos. Ser cristão. Ser cristão é diferente, não importa a hora e nem a gente. É um desafio que precisamos enfrentar, para um mundo melhor assim levantar, espalhando a verdade por onde passar, e assim as pessoas irão se encantar. Com o amor de Cristo que morreu por nós, iremos então espalhar com nossa voz. Ser cristão é viver o Evangelho, seja em casa, na rua ou no prédio. E esse é um pouco do que a gente acha sobre o Evangelho e do que a gente quer para a nossa vida. Amém. Obrigado, Giovana e Isabela, pelo testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos juniores passaram um ano estudando a palavra, fundamentado no credo dos apóstolos, credo apostólico. E eles memorizaram o credo. E nós todos juntos vamos acompanhar, vamos lembrar, né? Quem esqueceu. Não sei se o Cláudio preparou. Está preparado lá aquela colinha, né? Para os nossos irmãos que estão esquecidos. Mas os nossos juniores lembram perfeitamente, né, Isa e Giovana? Aham, ok. Então vocês podem puxar o credo. Deixa eu ver se ele já colocou a cola aqui. Ah, já. Então vamos lá, queridos. Porque a importância disso é um resumo daquilo que nós cremos e que nos fortalece por trazer para o coração a verdade do Evangelho. Então vamos lá? Todos juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo,
na vida eterna. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. Bem, eu vou pedir para vocês voltarem ainda não, vocês são jovens, fica lá no cantinho. Vou pedir o Gustavo que venha para cá, porque agora nós temos o batismo de algumas crianças. Então, vocês três aqui vão lá para o cantinho, assim, fica lá mais pertinho lá dos outros. Nós temos batismo de crianças também, e eu quero chamar aqui à frente. Então, a Thaís, esposa do Luiz Gustavo, e os filhos, Ricardo Arantes Ferreira e Nicole Arantes Ferreira. Eles serão batizados nessa hora. Quero convidar também o José Henrique Reis Rodrigues e a Ana Carolina Helfenstein Vieira Rodrigues, pois os filhos Timóteo Vieira Rodrigues, Tito Vieira Rodrigues e Ana Vieira Rodrigues também serão batizados. Queridos pais, o sacramento do batismo foi instituído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por meio desse sacramento que pessoas são batizadas solenemente, e ali marca o momento em que são admitidas na igreja visível, entrando em uma aliança com Deus, onde Deus promete ser o seu Deus, e há uma promessa de que vocês também o terão apenas como o seu Deus. Mas essa promessa serão pertencentes somente a esse Deus. Essa promessa não é só para vocês, adultos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. É também para os seus descendentes. A aliança que Deus faz com aqueles que são o seu povo se estende aos filhos. Isso não significa que os filhos, ao serem batizados, serão salvos. Significa que eles fazem parte da aliança e haverá um momento oportuno onde eles mesmos poderão professar a sua fé em Jesus Cristo, como essa turma linda e maravilhosa que fez, dos nossos juniores, que foram batizados na infância e que hoje testemunham de que a aliança feita se cumpre. Assim, os filhos dos crentes são alvos da graça maravilhosa do Senhor. E um dia, Nicole, Ricardo, Timóteo, Tito e Ana estarão aqui, testemunhando, professando a fé deles. E Deus concede a vocês esse grande privilégio de dedicar o filho de vocês, os filhos, e eu convido para que vocês declarem com sinceridade as perguntas que eu vou fazer. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem nas Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento como a única regra de fé e prática? Vocês creem em Jesus Cristo, o único Filho do Deus Todo-Poderoso, que nasceu, morreu e ressuscitou para conceder salvação a vocês? Sim? Vocês creem no Espírito Santo, pessoa da Trindade, que age dando a vida eterna e sustentando-os nessa caminhada? Sim? Vocês creem que somente o Deus Trino pode capacitar vocês como pais para educar e levar as crianças ao conhecimento de Jesus? Sim? Vocês prometem que se o Senhor Deus conservar vocês com vida, bem como o filho de vocês, até a idade da razão, vão instruí-los na verdade do Evangelho, como vocês têm aprendido e como é ensinado na Escritura? Sim? Vocês prometem ensinar os filhos a amar a Jesus, a vir à igreja e participar do culto. Vocês prometem orar com eles, orar por eles. E vocês prometem ainda se esforçarem todo o tempo para criá-los na disciplina do Senhor? Sim? Vocês prometem ler a Bíblia com eles, vocês prometem trazê-los à igreja com assiduidade e ensiná-los, desde agora, a participarem do culto ao único e verdadeiro Deus? Sim? Ok.
Nós louvamos a Deus por esse momento e eu quero fazer uma oração e convido o reverendo Adail, que vem aqui, por favor. Porque o reverendo Adail faz parte da história dessa linda família aqui e quer participar desse momento. Eu vou pedir para ele fazer essa oração, consagrando esse momento do batismo, pedindo a capacitação do Senhor para esse tempo. Vamos ficar de pé, irmãos, para esta oração. Ó Deus amoroso, Deus bendito, Deus soberano e cheio de misericórdias, estamos aqui, Pai, pela Tua graça infinita. Se não for o Senhor Jesus que veio a este mundo e se entregou para morrer na cruz do madeiro por cada um de nós, aqui não estaríamos. Isto é graça, graça que Tu derramaste no nosso coração. Obrigado por aqueles que têm dado a sua pública profissão de fé e foram batizados na noite de hoje. Obrigado pelos pais que estão aqui de coração aberto para consagrar os seus filhinhos ao Senhor, prometendo educá-los, criá-los, instruí-los nas santas doutrinas da Tua palavra. Ó Pai, dá-lhes forças, dá-lhes perseverança, dá-lhes testemunho de fé, dá-lhes amor a Jesus Cristo e a estes filhos, para que eles sejam sempre fiéis a Ti e à Tua palavra. E esses filhinhos possam crescer, testemunhando do amor e da graça redentiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós confiamos, é em Seu nome que nós oramos. Amém. Amém. Já posso batizar? Vou começar do maior, porque ele é Timóteo. Tito, você ensinou errado. Tito, Timóteo e Ana. Oremos, irmãos, e todos digam amém ao final. Tito, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Timóteo, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aninha querida, não vou pôr no colo porque vocês já estão pesados. Ana, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus amado, confirma lá nos céus aquilo que celebramos nesta hora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ricardo, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nicole, filha da aliança, amada do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus querido, abençoe essas famílias, esses pais, naquilo que o Senhor mesmo tem para a vida deles e das crianças, de maneira que o teu nome seja reconhecido, conhecido, adorado em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar, mas nós temos ainda mais pessoas para virem aqui à frente. Por isso que eu não deixei ninguém voltar, para ficar bem bonito esse momento aqui. Nós temos agora uma lista de pessoas, irmãos nossos, que foram recebidos a pedido. São pessoas que vêm de outra comunidade evangélica, de outra denominação para a nossa denominação. Outros que foram admitidos por transferência de igreja presbiteriana e outros que estão na nossa igreja há um tempo e foram recebidos por ex officio. Então, vou fazer uma lista
Vou fazer a leitura. São só 16 pessoas. E elas virão aqui à frente para a gente poder orar e encerrar esse momento. Álvaro Alexandre de Souza Santos, Anabel Cristina Tupinambá Carmaluque Tinoco, e o Reinaldo Carmaluque Tinoco, Luciane Ferreira de Souza Batista, Rafael Curado Mata, Vanessa Hagen Evangelista Pereira, Lafayette Improis Pereira, Liliane Ferreira Pinto Bandeira, Jonatas Albuquerque Ferreira Pinto Bandeira, Luísa Ferreira Pinto Bandeira, Sara Ferreira Pinto Bandeira, está vindo a família toda ali, ótimo. Ana e o José já estão aqui. Aline Lopes Carvalho, Mohamed Ali Mahmoud Osman, Thaís, está aqui. Pronto, gente. Esse lindo povo, agora oficialmente membros da Igreja Presbiteriana de Brasília, que traz muita alegria ao nosso coração. Sejam muito bem-vindos. Nosso desejo é que vocês caminhem conosco, servindo com seus dons e talentos à igreja e também sendo instrumentos para nos abençoar, enquanto nós vamos abençoando a vida de vocês. É uma alegria para a Igreja Presbiteriana de Brasília receber vocês como membros. Muito obrigado. Daqui a pouquinho vocês vão participar da ceia, alguns pela primeira vez. Eu imagino a expectativa e a emoção disso. Muito obrigado. Pedir para que vocês possam se sentar, depois a igreja pode cumprimentá-los lá atrás, lá fora, após o culto. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Eu não sou mais como era, eu sei. Tocou Jesus, tocou, tocou, de paz encheu meu coração. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, oh, eu tenho achado paz e vida para sempre cantarei o seu louvor. Tocou
Meus irmãos, não façam isso comigo. Esse é o hino que penetra as entranhas mais profundas de minha alma. E eu não posso ouvir esse hino sem chorar. E eu preciso pregar, gente. Orem por mim. Hoje é um dia de alegria e não de tristeza, como disse Neemias, aquela gente que o ajudou a reconstruir os muros de Jerusalém e o fizeram como um milagre em 52 dias, diante de inimigos, de pessoas que queriam entravar, impedir aquela construção. Mas Neemias e os seus companheiros, em nome do Senhor, venceu todas as barreiras, ultrapassou todas as setas do inimigo e cumpriu a vontade do Senhor. É por isso que eu tenho que estar muito alegre hoje de noite também, para proclamar esta palavra que é vida, quando tantos irmãos se entregaram ao Senhor Jesus de coração aberto. Essa cena que aconteceu aqui é algo que tem que estar entranhado no nosso coração por muito tempo, porque é a igreja conquistando vidas, é a igreja cumprindo a sua missão de semear a palavra por todos os cantos, é a igreja também cumprindo o seu dever de cuidar do rebanho. E esses pastores que nós temos aqui têm feito esta obra com muita dedicação, com muito amor, muita consagração. E eu dou graças a Deus por eles. E dou graças a Deus pelos que deram a sua pública profissão de fé, pelos que foram batizados, vieram de outras igrejas co-irmãs, e pelas crianças que também foram batizadas, sendo trazidas aqui ao colo pelos pais. E eu fico muito emocionado em participar da história desses meninos, desta família, que eu tenho acompanhado já por 40 anos. Eles não, os pais. O Adilson já tem um pouco mais de 40. E nós nos encontramos aqui desde o princípio e ombreamos na obra desta igreja. E agora eu tenho o privilégio. Eu acho que eu casei esses meninos, recebi por profissão de fé e batismo, e agora que honra, que bênção o Senhor me propicia de receber os filhos dos filhos pelo batismo. Que o Senhor continue derramando essas bênçãos preciosas sobre a nossa vida. Meu querido, minha querida, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, vamos ler alguns versículos desse texto maravilhoso da palavra de Deus. Primeira a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 20. Quem tem Bíblia de papel, abra. Quem tem Bíblia eletrônica, encontre. Eu não sei mexer com isso, mas vocês sabem muito bem. Não importa, importa é o que está lá escrito. E o título desse texto é, queridos, a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 1, 12 a 20. Sou grato para com aquele que me fortaleceu
Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ó Pai de amor, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui diante dela, diante dos teus filhos, das tuas filhas, com essa responsabilidade imensa de transmiti-la a todos os corações aqui presentes. Ó Deus, fala o nosso coração, fala nesse momento, fala aos que deram a sua pública profissão de fé, mas a todos que aqui vieram nesta noite, aqueles que já são crentes em Jesus Cristo e aqueles que ainda não tomaram uma decisão para seguir o Senhor Jesus na caminhada de sua vida terrena. Mas abençoa todos nós, e a mim em especial, Pai, para que eu seja fiel à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou falar hoje à noite não sobre pastorado, nem chamado para o pastoreio, mas vou falar sobre salvos para honrar e servir ao nosso Deus e Pai. Pela ação da graça desse mesmo Deus na vida do crente em Jesus Cristo. Queridos e queridas, Paulo começa nesse texto escrito a Timóteo, seu filho na fé, com um cântico de ação de graças e glorificação ao Senhor por tudo que o Senhor fez em sua vida. Não só chamando-o para o apostolado, mas sobretudo salvando-o do caminho da perdição para andar com ele todos os dias da sua vida. E Paulo se torna um modelo de fé, um modelo de fidelidade, um modelo de crente, de cristão, humilde, apesar de tudo que o Senhor fez com que ele realizasse e fosse como pregoeiro da palavra do Senhor. Tudo que o Senhor fez em sua vida foi para nos abençoar hoje, porque ele escreveu essas cartas magníficas que atravessaram os séculos, rasgaram os tempos e chegaram aqui ao nosso coração hoje. Ele dá graças a Deus por ter sido eleito e escolhido por Deus, e não por ele ter escolhido a Deus. Quando nós fazemos escolhas, queridos, nada vale. Quem somos nós? O que temos nós de
virtude, de poder para fazer uma escolha dessa monta. É Deus que nos escolhe e nós respondemos ao chamado de Deus com todo o nosso coração. A Clara e eu estávamos lá na Missão Vida, eu devia estar pregando, e íamos almoçar. E o reverendo Wildo, muito solícito, disse: pastor, eu queria que você conversasse, você e dona Clara, com um casal de ex-hippies que estão aqui na minha casa. Eles vieram trabalhar conosco. Eu disse: ex-hippies? Ele disse: é. E fomos conversar. E eles contaram a experiência deles. E o que mais fez admirar a Clara e a mim é que o rapaz disse assim: quando o Senhor nos encontrou. Ele não disse quando eu recebi a Cristo, quando eu fui até Jesus. Ele disse: não, quando Jesus nos encontrou. E nós nos entregamos a Ele e foi o melhor dia de nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo agradece a Deus tudo que o Senhor fez na sua vida, transformando de perseguidor a perseguido, de perseguido a embaixador dos céus aqui na terra, como proclamador das verdades eternas. Impressionante como Jesus confiou naquele homem que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, que fazia tantos deles sofrerem. E Jesus foi atrás dele, não importando com seus pecados, com seus erros, com suas agressões, com sua rebeldia, com sua autossuficiência, com seu orgulho, com sua vaidade. Ele era um professor, um mestre lá entre os judeus. E agora ele está com a cara no chão, entregando a sua vida a Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus o impactou, o quebrantou e o transformou completamente. Mas além disso, meus irmãos, ele foi chamado para ser um apóstolo. Jesus confiou nele, um grande pecador. Jesus não somente o perdoou, o salvou, mas confiou a ele uma missão extraordinariamente bela e gigantesca de proclamar aos gentios a palavra de Deus, o evangelho da salvação. E quantas vidas aquele homem ganhou para Jesus Cristo com a pregação do evangelho, que é poder de Deus e sabedoria de Deus para todo aquele que nele crê. Paulo, o apóstolo, realizou uma grande obra. Quem podia imaginar? Nem os judeus entenderam, nem os próprios apóstolos o receberam de pronto. Precisou haver um tempo. E se não fosse aquele homem de coração enorme que o abraçasse e levasse aos apóstolos, dissesse: eu conheço esse homem, eu andei com ele se converteu a Jesus, ele tem um testemunho belíssimo, ele já pregou a palavra com grande poder, porque até os apóstolos estavam desconfiados com Paulo, por causa da vida pregressa que ele levou antes do encontro com Jesus, antes de Jesus resgatá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz. A gratidão a Cristo pelo apóstolo Paulo consistia, queridos, especificamente no chamado de Deus para que ele o servisse. Há muita gente preocupada com honra, com privilégios, com posição. Paulo não estava preocupado com isso. Ele queria ser servo. Ele disse: eu sou doulos de Cristo. E doulos significa escravo. Ele queria viver debaixo da ordem, do amor, do poder, da graça de Jesus Cristo. E Paulo nunca se envaideceu
por ter sido considerado dos grandes apóstolos aqui na terra, respeitado por tantos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca se orgulham de serem servos de Deus. Buscam cada dia mais servir com humildade, com dedicação, com amor. O apóstolo Paulo se considerava o maior dos pecadores. Ele diz aqui, eu sou o principal dos pecadores. Mas também se considerava o menor dos apóstolos. Que coisa linda, queridos. Ah, se todos nós fôssemos assim. Mas a gente tem um orgulhozinho, uma vaidadezinha lá no coração, que gosta de ser admirado, gosta de ser aplaudido, gosta de ser abraçado e honrado. Queridos, não precisamos buscar honras. Nós temos que servir com inteireza de coração. Nós seremos honrados lá em cima. A nossa glória está lá em cima. Uma pessoa que se converte, entrega a vida a Jesus Cristo, aprende a andar com humildade aqui na terra, servindo ao Senhor e servindo a todos aqueles que lhe passam pelo caminho. Paulo dá graças a Deus, porque apesar de ser o menor dos apóstolos, por ter sido perseguidor da igreja do Senhor, o Senhor lhe conferiu essa dignidade para realizar a obra do Evangelho. Ele não se orgulhava do poder que recebeu para evangelizar, pregar a palavra de Deus a tantas pessoas e pastorear tantas igrejas de perto e de longe pelo poder de Cristo Jesus. Queridos, nenhum servo de Deus é suficientemente bom, ou forte, ou sábio, ou puro, ou carismático para fazer a obra do Senhor. Em 2 Coríntios 2, quando Paulo fala que somos o bom perfume de Cristo, ele pergunta, quem é suficiente para estas coisas? E ele mesmo responde, ninguém. A nossa suficiência vem de Deus. Vamos repetir? A nossa suficiência vem de Deus. Ah, se nós crêssemos nisso de verdade, a gente faria obras maravilhosas, glorificando o nome do Senhor e testemunhando para tantas pessoas que precisam sair do caminho da escuridão para o caminho de luz, para andar com o Senhor Jesus Cristo. Os versos 12 e 13, queridos, me chamam muita atenção. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Por que Paulo ficava se lembrando daqueles pecados passados? Ele já não era salvo. Por que Paulo ficava se lembrando daquelas tristezas porque ele passou? Ele já não era um apóstolo, um pregador do Evangelho, honrado pelo Senhor. Ah, queridos, nós às vezes não temos noção destas coisas. Mas Paulo sabia do perigo do orgulho. Paulo sabia do perigo da vaidade. E é por isso que ele foi quem foi. E é por isso que ele relembrava também o que havia feito contra o Senhor, para continuar humilde e ter a consciência plena de que ele não era absolutamente nada sem a graça maravilhosa do Senhor. Amém, queridos? Este é um caminho que nós devemos palmilhar, devemos seguir. O caminho de Jesus, o caminho do cristão, é um caminho de humildade, de serviço, de prontidão
para ajudar aqueles que precisam de nós e, em especial, precisam de ouvir a palavra de Deus. Paulo tinha consciência de que sem Cristo, sem a graça do Senhor Jesus, ele não valia nada. Eu li um livro do Dr. Billy Graham, de saudosíssima memória, e alguém o estava elogiando. Ele disse assim: se Deus não for com esses lábios de barro, daqui não sai nada que possa ajudar alguém. O Espírito Santo é que me sustenta para eu pregar a palavra de Deus. E aquele homem foi instrumento para a salvação de milhares, milhares e milhares de pessoas, pregando o Evangelho pelo mundo inteiro. E eu estou lendo bem devagarinho, creio que o último livro de Billy Graham. A tradução, uma tradução livre. Você está preparado? Você está preparado? Eu falei isso com o irmão aqui, ele disse: pastor, eu vou buscar esse livro o mais breve possível. Porque ele disse que no reino deste mundo, as pessoas conjugam os verbos assim: eu, mim e eu mesmo. Acabou eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, mim e eu mesmo. É tudo concentrado no ego, no eu, nos meus interesses, na minha carnalidade, nos meus objetivos. Quem quiser que se perca, quem quiser que sofra, eu estando bem. Esses dias alguém disse na televisão: os fins justificam os meios. Coitado. Coitado. O meio para nos ensinar a verdade é Jesus Cristo. E é por este meio que nós encontramos os melhores fins. Queridos, Paulo foi o grande servo de Deus, porque ele não se esquecia de dizer: eu sou o principal dos pecadores. Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero, este eu sempre faço. Santo Agostinho foi um dos grandes teólogos do passado. Ele é que deu princípio à teologia reformada, que passou por todos os grandes teólogos e chegou até nós. E um dia, Santo Agostinho fez uma pergunta: quais são as 3 maiores virtudes do cristão? Você sabe? E ele mesmo respondeu: a primeira é humildade. E a segunda é humildade. E a terceira, irmãos, qual é? Humildade. Ele repetiu isso 3 vezes para que ficasse bem claro de que o cristão verdadeiro é aquele que não se orgulha por nada, porque ele depende da graça maravilhosa e inefável do Senhor Jesus. Por que Agostinho disse isso? Porque ele conhecia a natureza humana. Mas uma outra razão, queridos, é porque, reconhecendo seus pecados passados e que Deus lhe fez, esta era a forma mais segura de o apóstolo Paulo manter viva a sua gratidão a Deus. Como o ser humano é ingrato, recebe tudo. Queridos, nós somos, todos que estamos aqui, privilegiadíssimos. Esse mundo está posto no maligno. Os governantes estão preocupados com eles mesmos. E, na sua maioria, muito menos com o povo. Muitos governam para os seus próprios interesses. E nós vemos nesse país o que é desviado de recursos aos milhões e bilhões para lugares que a gente nem pode imaginar. Porque só pensam
em si mesmos. Mas Paulo reconhecia seu pecado, seu passado, o que Deus fez em sua vida, e esta era a forma mais segura, mais justa de ele manter viva a sua gratidão a Deus. É por isso que ele diz com toda a alma: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas não terminei ainda. A segunda razão é porque, meus irmãos, Paulo tinha um coração enorme para com as suas ovelhas. As pessoas que fizeram a sua profissão de fé aqui, não sei quantos vão ser pastores, missionários, missionárias, ou presbíteros, não sei. Deus sabe. Mas o exemplo de Paulo, antes escravo do pecado e agora livre e grato a Deus, é o exemplo que eu quero tomar para a nossa vida hoje. Não somente para aqueles que deram a sua pública profissão de fé, mas aqueles como nós, que já estamos há tantos anos no Evangelho, eram cabelos pretos, hoje são brancos. E alguns estão deixando empretecer de novo, ou embranquecer de uma vez. Eu prefiro que nós que já estamos mais para lá do que mais para cá, desculpa a expressão horrível, deixemos os cabelos ficarem brancos, porque a gente é olhado por todo lugar que passa. E já viram como as crianças gostam de gente de cabelo branco? As crianças me apreciam de uma tal forma, pensa que eu sou avô, bisavô, tataravô, qualquer coisa que seja. Eu acho isso ótimo, uma beleza. Eu estava numa festa de aniversário de um dos bisnetos, e de repente tinha uma menininha lá no colo da mãe, e estava lá uma porção de gente. E ela olhava para mim, olhava, e depois dizia: eu quero o vovô, eu quero o vovô. A menina acho que nunca me tinha visto. E veio para o meu colo, e eu segurei, e elas tiraram foto. E eu gostei de estar ali com aquela criancinha. Que coisa boa é você ser amado. Amor gera amor, na razão direta de sua intensidade. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Viu, queridos que fizeram profissão de fé? Nunca se esqueça de que você responde o amor de Deus por você com amor cada vez mais crescente a Ele, e o amor do Senhor projetado no nosso coração se espalha pelas pessoas ao nosso derredor. Por isso, queridos, eu quero dizer mais algumas coisas. Alguns, quando estão em poder, em posição de poder, de prestígio, começam a pensar que são semideuses. Eu não sei se vocês já notaram isso. Não sei se é porque eu sou muito ruim de coração, eu tenho notado às vezes que muitos homens e mulheres se consideram semideuses, porque estão no patamar bem superior aos outros, aos demais. Paulo não pensou nisso em nenhum momento. Paulo não se gloriou, não se glorificou. E ele tinha razões sobejas para isso, porque ele saiu lá do lodaçal do pecado e foi elevado a uma posição de graça, de glorificação ao Senhor, por tudo que o Senhor fez na sua vida. E ele, como apóstolo, teve discípulos, e ele era responsável por esses discípulos. Nós, os pastores e presbíteros e oficiais desta igreja, somos responsáveis pelos crentes, pelos discípulos. O pastor que
tem o amor de Jesus Cristo no seu coração e a vocação pastoral, ele se preocupa diuturnamente com seu rebanho. Com seu rebanho. Meu pai americano, um dia, disse ao reverendo José Pereira e a mim, nós estávamos lá nos Estados Unidos, numa reunião internacional. Na volta passamos lá e andando com ele, o pastor Pereira, que gosta de fazer perguntas, disse: Dr. Ellis Graves, conta para nós por que o senhor ficou tantos anos numa igreja só e as pessoas queriam que o senhor continuasse. Ele virou para mim e disse: Adail, Pereira está falando sério? Eu falei: tá, reverendo, eu também quero saber. Ele disse: Pereira, 3 coisas. Pastor que se demora numa igreja e é querido pela igreja é aquele pastor que prega com fidelidade a palavra de Deus. A segunda razão é aquele pastor que está sempre pronto a amar o seu rebanho, a servir o seu rebanho. Em terceiro lugar, é o pastor que nunca se omite no cumprimento de seus deveres pastorais. Ele está sempre pronto a pastorear, a qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite. Eu pensei com os meus botões: se eu pudesse ter feito tudo isso. Não consegui fazer, mas fiquei feliz naquele tempo que eu ainda era pastor efetivo, de pôr em prática algumas palavras do meu pai americano, que já está na glória, e que nos ensinou essa lição de teologia pastoral, a melhor que eu recebi de todo o seminário que eu fiz, todos os estudos que eu havia feito na minha carreira. Paulo tinha servos, Timóteo e Tito. Tinha pastores que ele estava discipulando. E ele disse que aquilo que estava acontecendo a ele era um exemplo do que iria acontecer a outros que receberiam a Cristo no futuro. E ele ensinou a Tito e a Timóteo exatamente isso. Cumpram fielmente, cabalmente o seu ministério. Faça isso com a autoridade do Senhor Jesus e não na autoridade humana. É como se ele dissesse: veja o que Cristo fez comigo. E o que Cristo fez comigo, ele está fazendo com vocês. E ele vai fazer com o rebanho, pastoreado por vocês, se vocês forem fiéis a ele e tiver amor para com o rebanho. Paulo disse: se eu fui aceito, salvo por Cristo, sendo quem eu era, então há esperança para qualquer ser humano nesse mundo. Que coisa maravilhosa ele estava ensinando para os seus discipulados. Queridos, não importa o que você tenha sido no passado, não importa o que fizemos lá atrás, importa o que acontece hoje na nossa vida, entregando o nosso coração ao Senhor Jesus. Os versos 18 a 20 contêm um mandato de Cristo ao qual não podemos nos negar. Timóteo, como jovem pastor, estava enfrentando muitos problemas, oposição em Éfeso, da igreja em Éfeso. Por isso, Paulo desafia a Timóteo nesse verso 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. Serve para nós. Isso não é só para pastor, não, é para crente. Combate o bom combate, firmado nelas. O que eu digo para essas pessoas que deram a sua pública profissão de fé,
estão iniciando a sua carreira com Cristo num compromisso muito maior, é que sejam verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Paulo estava dizendo a Timóteo, queridos, Timóteo, seja fiel a teu nome. Por que teu nome e não ao nome de Jesus? Sabe por quê? O nome Timóteo vem de Timoteus, uma palavra grega. Time significa honra e Theos significa Deus. Timóteo, honra a Deus honrando o teu nome, porque o teu nome significa honrar a Deus. Olha aí o nome do menino que nós acabamos de batizar. Honra a Deus. Qual é o seu nome? Qual é o nosso nome? Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Quem é um cristão? É aquele que segue as pegadas do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão, eu gosto da palavra cristão, não gosto muito da palavra evangélico, mas falo. Mas um cristão é aquele que está comprometido com Cristo, porque eles foram denominados cristãos exatamente porque estavam dando seu tempo, seu serviço, sua vida a Jesus Cristo, e até mesmo passando por perigos enormes. Nós pertencemos ao povo de Cristo, devemos ser fiéis a este nome, devemos honrar o nome de Cristo e de sua igreja aqui na terra. Quando na ascensão de Jesus, vocês se lembram, os que estavam reunidos, Jesus ia subir para os céus, e eles fizeram essa pergunta: Senhor, este será o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam pensando no reino terreno, num governo político, aqui mesmo, restaurando o reino de Israel. E Jesus disse para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em onde eles estavam, como em toda e até. E essa igreja procura pregar aos confins da terra através dos missionários. Mas seria muito bom que alguns desses jovens que estão por aqui dissessem: eu quero ser missionário numa terra distante, quem sabe numa cultura que não conhece Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.